A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém, meus irmãos? E hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Jeremias. Nós vamos estar lendo no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, nos versículos do 1 ao 6. Amém? No versículo 1 diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos feitos do barro e para o barro iremos voltar. Então nós somos barro, né? E Deus, ele é o oleiro, ele tem o poder sobre este barro, né? E aqui nesse texto aqui nós vemos aqui o profeta Jeremias, né? Aqui contando o que aconteceu com ele aqui, aonde Deus, ele diz aqui no versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro. Então, meus irmãos, Jeremias, profeta Jeremias, ele começou a profetizar no reino de Josias e ele profetizou durante 40 anos. Jeremias, ele foi mal compreendido por autoridades e também pelo povo. Jeremias, ele foi perseguido e foi preso, mas ele cumpriu a sua missão. Glória a Deus. Aqui no capítulo 18 de Jeremias, no versículo 2, diz: levanta-te e desce, né? Deus falou para Jeremias: levanta-te e desce. Então é a ordem de Deus para ele e ele obedece prontamente. Glória a Deus. Jeremias, como um homem normal, como um ser humano, meus irmãos, como qualquer um de nós, neste momento aqui, quando Deus disse a ele que se levantasse e descesse à casa do oleiro, que Deus ia fazer ele ouvir as palavras dele, Jeremias podia ter pensado, né, como um ser humano, podia ter pensado assim: mas por que ele não fala comigo aqui mesmo? Por que eu vou precisar descer à casa do oleiro para que ele venha falar comigo? Mas Jeremias obedeceu ao comando de Deus, Jeremias obedeceu à palavra de Deus. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor, mesmo sem entender o que Deus estava querendo fazer. Mas Jeremias, ele obedeceu à palavra de Deus e desceu à casa do oleiro. E chegando lá, na casa do oleiro, Jeremias viu o oleiro trabalhando no barro, fazendo um vaso, e viu o vaso se quebrar nas mãos do oleiro. E viu quando o oleiro pegou o próprio vaso, o oleiro não pegou outro barro para fazer outro vaso novo de outro barro, não. Foi do mesmo vaso que se quebrou nas mãos do oleiro. O oleiro pegou ele novamente e refez. Glória a Deus, fez outro vaso, assim como pareceu bem aos seus olhos.
E ali Jeremias entendeu o que Deus estava querendo falar com ele, mandando que ele descesse à casa do oleiro. Aqui no versículo 5 diz, Jeremias diz, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este barro? Aliás, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então, meus irmãos, se nós somos barro, se foi Deus que fez nós do barro, Deus ele tem o poder sobre o barro. Glória a Deus. E aí no versículo 6, Deus falou com Jeremias dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o barro aqui no texto é Israel, tirado do Egito. Hoje somos nós tirados do mundo para sermos moldados. Nós fomos formados do barro, diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e voltaremos ao barro. Glória a Deus. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz que voltaremos ao barro. Então, quem somos nós, meus irmãos? Nada. E aqui no texto, a roda, aqui servia para moldar o vaso. Amassava o barro com força, ou com um certo jeito. Então, as circunstâncias fazem o papel da roda em nossas vidas. O oleiro, o Senhor se compara ao oleiro, Em Jeremias, capítulo 18, o Senhor fez uma pergunta aqui no versículo 6, e nossa resposta deve ser, sim, Deus ele tem o poder sobre o barro. Glória a Deus. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O que poderíamos ser, meus irmãos, se apenas deixássemos ser moldados por Deus, se apenas nos deixássemos Deus nos moldar através da palavra, glória a Deus, através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o pote de barro, muitos irmãos talvez não conheçam, mas muitos conhecem. Eu já bebi muito, na minha infância, água de pote que é feito de barro. Existem também os filtros, que são feitos de barro também. E as primeiras águas, quando o pote é novo, o filtro, o pote de barro e o filtro de barro, quando eles são novos, as primeiras águas que bebemos deles têm muito gosto de barro, mas com a continuação do tempo, a própria água vai passando e vai tirando o gosto de barro. Então, na nossa vida, meus irmãos, aqui é o processo da santificação. Aqui, da mesma forma como acontece com o pote e o filtro de barro, que as primeiras águas têm gosto de barro, mas com a continuação do tempo, a própria água que vai passando, vai tirando o gosto de barro, da mesma forma é quando viemos para Cristo, glória a Deus. Nós viemos, meus irmãos, para Cristo com gosto de barro, Nós vivíamos no mundo, nós fomos ensinados pelos ensinamentos do mundo, mas a água da palavra de Deus, glória a Deus, e a água do Espírito vai passando e o gosto de barro vai desaparecendo, glória a Deus, e nós vamos passando a exalar o bom perfume de Cristo, glória a Deus, e a ter o caráter de Cristo que vai sendo formado em nós.
E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. No livro de Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1 e versículo 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue abrindo nosso entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, poderoso e eterno Pai. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por mais um dia, para te agradecer pelas tuas maravilhas, para te agradecer porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, nós estamos aqui para te pedir, Pai, pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor continue, Pai, nos dando a tua direção. Que o Senhor continue, Pai, abrindo os nossos entendimentos, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, espirituais, para que nós possamos compreender a tua palavra. Glória a Deus, aleluia. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais esta tua palavra, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade, Pai, de estar na tua presença, de ouvir a tua voz. Glória a Deus, obrigado, Pai. E eu te peço, neste momento, que o Senhor abençoe cada um de nós, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que vai estar ouvindo este áudio, Pai. Que cada um que abrir este áudio, Pai, ele possa ser edificado pela tua palavra, Pai. Que ele venha receber a tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, continua nos abençoando, continua nos protegendo. É o que eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém.